Então, a ideia é que vocês aprendam a usar agora nessa aula o Glyphit e vocês vão entender que ele vai ser usado para resolver problemas. São problemas que poderiam fazer parte de pequenas rotinas de um código, de um programa, né? E com isso vocês vão entender qual é a função de cada elemento dentro do diagrama de blocos. Todas essas atividades, esses exemplos que nós estamos fazendo aqui, é importante que vocês guardem ele com bastante carinho, porque daqui a algumas aulas, né, acho que 1, 2 aulas, a gente já vai começar a desenvolver código e a gente vai pegar todos esses algoritmos e transcrever ele para a linguagem de programação. Então, ele vai servir para um norte, para que o processo de desenvolvimento de código seja muito mais simples. Eu vou compartilhar minha tela do Glyphit, tá? Com vocês. Então, essa daqui é a tela inicial do Glyphit. Se vocês criarem a conta lá, né, e fazerem o login, ele vai abrir uma tela como essa para você escolher o primeiro projeto que você vai criar. A gente vai usar esse daqui, ó, que se chama Flowchart, né? Flowchart. Digamos que o Flowchart não apareça aqui, você tem a opção também de habilitar aqui na lateral. Deixa eu ver quem está pedindo para entrar. Alguém que caiu aqui. Levanta. Você tem a opção também de habilitar aqui nessa lateral, né, que vocês estão vendo ali, que se chama Flowchart. Ó, aqui então vocês viriam a ferramenta Flowchart desse outro lado, beleza? É uma dúvida, quando eu passo o mouse aqui, vocês conseguem ver o cursor também? Porque senão eu fico aqui pontuando, por exemplo, agora eu estou pontuando aqui, ó, Flowchart. Vocês estão vendo aí? Na transferência? Deixa eu ver. Dá para ver sim. Então tá bom. Eu vou começar então com um problema bem simples, que poderia... Eu vou tentar pegar o exemplo sempre lá do swap, porque vai ter uma relação real, né? Que tenha mais sentido, significado para vocês. Então, o que acontece? Lá no swap, cada professor já escolheu o seu critério de avaliação e para poder calcular a média de vocês. O exemplo das médias é bom porque ele é muito intuitivo. Então, eu vou dar um exemplo. Algum professor falou que vocês vão fazer 2 provas. Vocês vão fazer 2 provas e um trabalho. O que você faz aqui, então? A primeira coisa que você faz é arrastar o objeto de início e fim. Ó. Início. Clica e arrasta para a tela. Você já pode até colocar o fim aqui, ó. Início e fim. Perceba que ele tem uma linha de orientação de objetos, ó, para que ele fique alinhado, senão vai ficar um diagrama de blocos bem feio. Aí você colocou início e fim, você já dá 2 cliques dentro do objeto, escreve início em letra maiúscula, lembra? A norma ISO fala que tem que ser em letra maiúscula. Início. Aqui do lado tem uma caixinha de seletor de cor e vocês vão aplicar essa regra aqui, ó, Shape Color. Objetos iguais vão ter cores iguais. Fez o início, clica fora. Vou aumentar o zoom aqui para ficar melhor para vocês. Não. Fez o início, vem aqui, já escreve então 2 cliques, escreve fim em letra maiúscula. Lembrando que não tem acentuação, porque é a regra também do código. O código não tem acento. Então, a gente vai usar início e fim.
esses objetos são iguais, então você vai aplicar a mesma cor que você aplicou lá em cima do início. Tá lerdinho. Esse amarelinho claro aqui. Beleza. Deixa eu colocar aqui um zoom um pouquinho menor, porque tá estourando a tela. Colocão aqui. Um minutinho só, deixa eu arrumar a tela para vocês visualizarem melhor. Eita! Início e fim. Melhor tamanho é esse, senão vocês não conseguem ver ali. Vou voltar aqui, ó. Toda vez que eu perdi um objeto, ele saiu da tela, eu posso usar o pointer. Então, vou pegar o pointer, vou dar 2 cliques aqui de novo e vou colocar fim. Vou escolher a cor para ele, que é a mesma, porque é um objeto igual. Isso daqui seria o início e o fim do algoritmo, como se fosse o início e o fim do programa. Então, toda a lógica vai nascer aqui dentro. Eu falei que meu problema eu tenho um professor que decidiu que os alunos da turma vão fazer 2 provas em um trabalho. E com isso, eu quero calcular a média desses alunos, certo? Média. Então, todos os conceitos que vocês conhecem da matemática, da estatística, de percentual, todas essas questões de cálculo, elas continuam sendo usadas aqui. Então, é o seguinte, para calcular, eu preciso qual entrada? Entrar o quê? Eu preciso entrar com a nota 1, nota 2 e o trabalho. Eu criei o nome das minhas variáveis. Então, nota 1, nota 2 e o trabalho. Eu venho aqui no Glyph, pego o objeto, que é o objeto de entrada, ó. Aqui ele está falando os mais usados, o que a professora mais usou. Eu arrasto o objeto de entrada para cá. Está super lerda a minha interface aqui. Ó. Tento criar um alinhamento aqui que faça sentido. Posso diminuir o tamanho do objeto. Ampliar. Posicionar. E vou escrever aqui dentro, ó, todas as entradas que eu preciso, que são essas variáveis. Então, eu vou escrever N1, vírgula, separado por vírgula, N2, vírgula, e T de trabalho. Objeto novo, cor nova. Eu entrei com as notas. Chegou o momento, então, de eu calcular a média. Para calcular a média, eu vou fazer igual eu faço na matemática convencional, usando o que o diagrama pede. Então, média, ninguém fala assim, ó, nota 1 vezes nota 2, ou então nota 1 mais nota 2 mais nota 3. Não existe isso para fazer um cálculo. A gente também precisa criar uma gaveta na memória para jogar esse cálculo lá dentro. Então, aqui eu vou criar uma variável chamada média, estou escrevendo aqui no chat para vocês, média, e vou usar o que a norma pede, que é menor tracinho, tracinho. Isso significa recebe, que seria uma igualdade. Então, média recebe. Como que eu calculo a média aqui, ó? Nota 1 mais nota 2 mais o trabalho dividido por 3. Essa seria a fórmula. Isso é o processamento. Agora eu vou perguntar umas coisas que eu imagino que vocês saibam, mas se ficarem em dúvida pode falar para mim. Seguinte, ó. Eu vou colocar alguns números aqui, ó. 2 mais 2 vezes 2. Quanto que dá isso, gente? 2 mais 2 vezes 2. Quanto que dá esse cálculo aí que vocês estão vendo na tela?
falou 6, acertou. Porque existe um conceito chamado regra de precedência. A regra de precedência obriga, é como se falasse assim, tal cálculo tem mais poder dentro da regra. Então, quem tem mais poder dentro da regra é o vezes e a divisão. Aquele que ele encontrar primeiro, encontrou a vezes primeiro, ele vai fazer vezes. Se ele encontrar a divisão, ele vai fazer a divisão. Mas esses têm mais poder do que o mais e o menos. Então, quando eu peguei aqui, ó, 2 mais 2 vezes 2, o que ele fez? Ele fez 2 vezes 2, que dá 4, e depois somou com 2, que deu 6. Ao contrário do que eu fazer isso aqui, ó. 2 mais 2 vezes 2. Teoricamente, é o mesmo cálculo. Só que quanto que vai dar agora? 8, Pedro. 8. Certo. Por quê? Eu forcei a precedência. Eu forcei a regra de precedência. Então, quando eu coloco em parênteses, eu estou obrigando que esse cálculo seja feito primeiro. Eu poderia vir aqui e fazer algo assim, ó. 5 menos 1 mais 12. E aí eu coloco um parênteses grandão aqui, ó. Entre a abertura e o fechamento. O que ele interpreta? Ó? Ele interpreta que eu vou fazer primeiro 5 menos 1. Depois, isso vai dar 4, né? Depois eu vou fazer 4 mais 12, que vai dar 16. Quando eu monto assim ainda, ó. 5 menos 1 mais 12 vezes 2. A gente vai entender o quê? Entende que ele vai fazer 5 menos 1, que dá 4. Depois ele soma com 12, que dá 16. E só no final ele multiplica por 2, que dá 32. Então, toda vez que você quer que um cálculo seja feito primeiro, você força com a entrada do parênteses, senão ele vai seguir a regra de precedência que vocês já entenderam. Multiplicação, divisão, depois mais e menos. Então, no meu exemplo do cálculo da média, eu coloquei média, recebe nota 1 mais nota 2 mais o trabalho, forçando ele a fazer a soma primeiro e só depois eu divido por quanto? 3, porque eu estou trabalhando com média aritmética. Média aritmética. Então, vamos voltar para o Glyphit e transcrever isso. Eu já fiz as 3 entradas, agora eu venho aqui, jogo um objeto de processamento. Eu vou deixar ele maiorzinho. E vou colocar a fórmula. A fórmula que é o meu processamento. Média sem acento, recebe, menor tracinho, tracinho, nota 1, mais nota 2, mais o trabalho, tudo isso dividido por 3, porque são 3 notas. Qual é a cor que vai ficar isso? Uma cor nova, porque ela é um objeto novo. Ok, entrada, processamento, chegou o momento de mostrar. Eu quero fazer uma saída na tela. O que eu quero mostrar? O nome que eu calculei aqui, ó, média, é o nome que eu jogo aqui, que se chama média. Então, eu venho neste daqui e coloco uma nova cor, porque ele é um objeto diferente. Se eu tivesse 2 objetos desses iguais, eu ia usar. Eu posso ter 2 saídas? Pode. Eu posso ter vários processamentos na sequência? Também pode. Então, depende do problema computacional que você está resolvendo. Então,
Ok? Terminei aqui. Aí chegou o momento de conectar esses carinhas, ó. Conecto, objeto conector aqui em cima. Conecto daqui para cá, daqui para cá e daqui para cá. Aí ele ficou feinho, porque torto. Você vem e faz os ajustes aí, ó, para que o sentido do fluxo ele tá com lerdinho aqui. Ok. Aí ele tá indo pra lá quando não deve. Ok. Arrumou. Aí o fim também. Eu tento ajustar ele. Você pode puxar a setinha lateral também que ele caminha, ó. Ok, o objeto está perfeito. E com isso eu mapeei no diagrama como que seria a sequência lógica para essa situação do cálculo da média aritmética. A pergunta que eu faço agora para vocês. E se eu tivesse, ao invés de 2 provas, 3 provas? O que mudaria aí? O que eu tenho que fazer de adequação nesse modelo quando eu tenho 3 provas? Criar uma nova variável N3 e dividir por 4. Joia, Bruna, isso mesmo. Então, eu ia lá de novo, separaria por vírgula. Vamos lá. Colocaria aqui 2 pontos, 2 pontos não, vírgula. De preferência depois da N2, para ficar organizado. Eu teria nota 3 em letra maiúscula. E depois o trabalho. E aqui na média eu teria uma nova fórmula que seria nota 1 mais nota 2 mais nota 3 mais trabalho dividido por 4 agora. Então, facinho. Gente, por que a gente faz dessa forma usando variáveis? Porque, olha a situação. Imagina se eu quisesse calcular a média de todos vocês. Aí eu venho aqui, quanto que você tirou, João? Aí eu coloco que o João tirou. Fala aí, João, quanto você vai tirar nas minhas provas? Quanto você vai tirar na nota 1, João? 10, gostei. Sonhos. Na nota 2. 10 também. Cara, otimista. Na nota 3. 9,2, ok, baixou um pouco a bola. E no trabalho, para fechar com chave de ouro, quanto? 8, beleza. Olha só, eu usei variável porque se eu colocasse aqui, ao invés de N1, N2, N3 e T, eu colocasse o 10 que ele sugeriu, o 10, o 9,2 e o 8, o programa ia ser burro pra caramba e só ia servir para calcular a média do João. E quando eu coloco por variáveis, ele pega, aloca as notas que o Pedro sugere dentro da variável, calcula a nota do Pedro, joga tudo fora e pergunta: e aí, Bruna, quanto você vai tirar nas provas? Aí a Bruna fala: 7, 9, 8 e 10 no trabalho. E as variáveis são realocadas. Então, usar valores fixos aqui seria tipo um tiro no pé, porque o programa vai ficar burro, engessado apenas para aquela situação. Então, essa é uma situação de média aritmética. Mas a professora Adriana, por exemplo, criou lá a média dentro do swap de vocês, e minha média não é aritmética, ela é média ponderada. Na média ponderada, o que a média ponderada pede? A média ponderada pede quais são as suas notas, quais são os pesos dessas notas. E para calcular a média, a fórmula é diferente. A fórmula vai ser
as notas multiplicadas pelos pesos, ao final dividido pela soma dos pesos. Então, eu vou refazer esse diagrama para esse novo problema. Então, aqui eu tenho, ó, nota 1, vamos manter, nota 2, duas provas com pesos diferentes. Peso 1, peso 2, tudo separado por vírgula. Chegou o momento de calcular a média. Média recebe, eu vou deixar sem parênteses. Vai ser N1 vezes P1 mais N2 vezes P2 dividido por P1 mais P2. Cálculo da média. Então, ficou assim, ó, por enquanto. Média recebe... Ok. Essa é a fórmula. Multiplica as notas pelo peso, soma e divide pela soma dos pesos. Eu quero que vocês consertem a fórmula aí para mim, colocando os parênteses no lugar que devem estar. Onde a gente precisa parênteses aí nessa fórmula. Ok? Vou pegar água enquanto vocês digitam aí pra gente ver. Tá. A professora não tá enxergando direito, hein? Tá, tô vendo ali agora que vocês colocaram. Entendi. Mais algum? Mais alguém? Ótimo, Evandro. Perfeito. É isso aí. O que o Evandro colocou é a fórmula correta, porque da forma que vocês colocaram anteriormente, o que ele ia fazer? Saquem aí. Verdade, né, Bruna? Precisou ver o que o Evandro colocou para ter se tocado, porque senão ele ia fazer primeiro a divisão do subresultado antes de somar com aquele primeiro bloco. Então, a fórmula do Evandro é a fórmula perfeita para essa situação, usando os parênteses no local certo. Então, a gente vem aqui, eu vou substituir e, por fim, eu exibi a média também. Beleza? Dúvidas até aqui, gente? Dúvidas até aqui? Estão entendendo? Tá. Digamos não, vocês vão fazer o trabalho da próxima aula, acho que a próxima aula de vocês é sábado, né? Já tá lá no Moodle o trabalho, tá bem detalhado, um videozinho explicativo. A dica que eu dou, às vezes o Glyph aqui, ele dá um probleminha de exportação da imagem JPEG. Teria como eu vir aqui, ó, File, Export, ele exporta o JPEG. Se você tiver dificuldade para exportar o JPEG, você poderia, por exemplo, usar aquela ferramenta de captura de tela, que é o Alt com a tecla Print Screen, e cola esse desenho lá no Word, embaixo dos enunciados dos exercícios que vocês vão fazer. Então, vocês vão ter o enunciado do exercício, vão vir aqui, resolver o problema no diagrama de blocos, dar um print screen de tela, joga o desenho lá para o Word e aí vocês vão montar o trabalho, vai ser trabalho de vocês, fazendo esse esqueminha, tá bom?
Esse é um exemplo de um problema, mas eu posso ter problema simples, intermediário, complexo e posso envolver outras coisas, como por exemplo, vamos ver o que a Bruna vai perguntar. Quem tem Windows 10 é só clicar o Win mais Shift S. Ótimo, boa dica, Bruna, obrigada, minha flor. Jackson vai contribuir com alguma coisa? A ferramenta de captura do Windows 10, tá? Beleza. Imagino que nem todos tenham, né, o Windows 10, mas eu acho que vocês podem, inclusive, compartilhar as dúvidas lá no grupo nosso do WhatsApp, um vai ajudando o outro, tá? Vai ser necessário, tá? Lembra da programação em pares, ajuda dos pares. Então, crie um hábito de nem perguntar direto para mim no privado, porque quando você joga lá no grupo, se eu não visualizar, um aluno visualizar e já sabe, já te responde rápido, e aí a sua dúvida pode ser a dúvida de um outro aluno, quando eu respondo, serve para todo mundo, tá bom? Vamos criar esse hábito, então. Tem hora que aluno me escreve, gente, é até engraçado. Eu fico pirada, porque fala, ai, professora, não consegui mandar o exercício. Eu falo, mas quem é? De que turma? Qual o exercício? Então, quando tá lá no grupo, eu sei exatamente de quem a gente está falando, de qual exercício, de qual turma, né? É a partir de sábado, isso, Bruna. A partir de sábado, aí vocês têm alguns dias para finalizar, né? É isso aí. Pode começar amanhã, se quiser, mas como data de envio é a partir de sábado, tá? Com base em todas as explicações na aula de hoje, que ainda tem algumas coisas aqui. Tá bom, essa é uma situação de um problema, mas eu poderia ter outro problema computacional, que seria, por exemplo, eu quero descobrir o novo salário de um funcionário, sabendo que esse funcionário vai ter aumento de 10%. Eu quero saber o novo salário do funcionário, sabendo que esse cara vai ter aumento de 10%. Então, o que eu vou precisar? Eu vou precisar entrar com o salário da pessoa. Como eu já afirmei que é 10%, o que a gente faz? Isso a gente faz mentalmente, né? 10 dividido por 100, certo? Eu já sei mentalmente que 10 dividido por 100 vai dar 0,1. E aí, na minha fórmula de novo salário, ó, novo sal, eu posso criar uma variável chamada novo sal. O novo sal dessa pessoa recebe o sal que ela tinha, detalhe, o sal que ela tinha, mais o salário que multiplica 0,1. Forço aqui, ó. Nem preciso forçar, porque ele já vai fazer a multiplicação primeiro mesmo. Ele vai pegar o salário da pessoa, multiplicar por 10% e depois ele soma com o salário antigo. Vamos pegar um número bem esdrúxulo, tá? Que ninguém tem esse salário. Mas a pessoa ganhava R$100, aí mais 100 vezes 0,1. Eu estou fazendo testes, eu chamo teste de mesa isso, fazendo simulações. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer 100 vezes os 10%, que vai dar 110. 10, né? 10 aqui. Então, 100 mais 10, que vai dar R$110, que é o novo salário. Esses cálculos de porcentagem, ok para vocês? Precisa dar uma recapitulada aí. Ok, né? Então, beleza. Então, quando eu venho para cá, ó, para o Glyphit, eu vou refazer o meu objeto. Meu objeto vai ter sal, apenas uma variável de entrada.
vou calcular aqui o novo sal, novo, underline sal, recebe o sal que a pessoa ganhava, mais o sal vezes 0,1. O vezes, então, aqui para nós é o asterisco, né? 0,1. Fórmula está feita. A fórmula está feita. Aqui embaixo, então, agora que eu quero exibir, deixa eu arrumar aqui. Como eu quero exibir, eu não vou ficar consertando, porque eu perco muito tempo e aí perco tempo de explicação. Como eu quero exibir, eu tenho que trocar o nome da variável de exibição. Então, eu vou exibir novo sal, que é a variável novo salário. Concordam comigo? Esse seria o objeto correto. Só que também, turma, eu poderia ter esse mesmo problema, e ainda perguntar querer resolver dois assuntos. Que seria assim: descubra o novo salário do funcionário, exiba o aumento e o novo salário. Eu vou ter duas exibições. Eu vou ter duas saídas, né? E aí eu tenho que fazer dois processamentos de repente. Que é primeiro calcular o percentual e depois calcular o novo salário. Então eu vou refazer. Eu poderia refazer esse diagrama de blocos assim, ó. Agora eu vou desconectar toda essa galera aqui. Desconecto. Eu vou entrar ainda com o salário. Só que aí na hora de fazer a fórmula eu vou fazer separado. Faz um processamento primeiro, que é calcula o aumento, variável é o aumento. Aumento recebe o salário vezes 0,1, guardou numa variável. E aí eu coloco outro objeto de processamento. Se fosse, o processador, na verdade, do computador vai ter duas requisições. Ele vai ter duas requisições separadas. E essa daqui vai ser o quê? Novo sal recebe, então, o salário mais o quê, turma? Chat. O que eu vou colocar aqui na forma? Novo sal recebe o sal mais... Filha, não. Mais o aumento. Ótimo, Camila. Que é o nome em maiúsculo, tá? Olha a metódica aqui. Mais a variável que já está pronta ali, que se chama aumento. Mais aumento, que é a variável. Por que eu fiz isso separadinho? Porque eu falei que eu quero duas exibições. Eu quero exibir o aumento, algo como se fosse assim. O seu aumento vai ser de R$10 e o seu salário final vai ser de R$110. Então, eu vou ter uma saída aqui que vai ser aumento, no objeto de saída, vírgula, novo sal. Eu tenho duas informações de saída. Novamente, dois objetos iguais ganham cor igual. Aqui, ó. Aqui em cima já fica o bloco de cores que você está usando. Pega o conector, junta a galera. Tá mega torto. Depois vocês, se fosse pro trabalho, vocês têm que alinhar bem esses objetos para ficar com a linha certinha, tá? Aqui eu tô perdendo muito tempo para alinhar. E aí nós temos, então, uma nova situação com todos os passos necessários para resolver esse problema. Dúvida até aí? Observaram que tudo que eu imagino que vai entrar, eu tenho que colocar aqui nesse objeto do topo, que é o objeto de entrada. Alguma dúvida até aqui?
Não? Tá bom. Tá joia. Ah, que bom. E aí, dessa vez, né, nos próximos exercícios, que vão ser a nota de trabalho de vocês, inclusive, você bem criteriosa, né? Usar as letras maiúsculas, tem que usar o objeto correto, usar nome de variáveis válidos, sem infringir o nome das variáveis. Vamos para uma outra parte, que é a parte final da aula, que é, isso nós chamamos de estrutura sequencial. Perceba que não aconteceu nada de errado. Entra, processa, sai. É como se o programa não tivesse dúvida nenhuma. Mas aí eu vou começar a perguntar algumas coisas para vocês. Bruna, se você não está gostando da aula, sim ou não? Você está gostando da aula, Bruna? Sim. Responde sim ou não agora. Sim, sim. Ótimo, fiz uma pergunta. Sim. Então, se você está gostando da aula, concorda que você vai continuar aqui. Se sim, você continua aqui comigo. Ok. Sim, continue. Se você tivesse falado não, você poderia fazer outras coisas, como, por exemplo, sair de verdade, escancarar e sair, deixar a professora no vácuo. Ou você poderia ainda deixar ligado, mas não assistir mais, só fingindo que estava aqui de alma, mas não está. Então, eu começo a criar situações em que eu tenho duas saídas. O mais comum ainda é ter duas saídas, que é a saída do sim e a saída do não, que seria o if, else, ótimo, do código. E como que a gente vai representar isso no fluxograma para depois o código ficar mais simples? Nós vamos agora usar esse mesmo exemplo. Não, eu vou fazer um exemplo aqui do lado, tá? Eu vou fazer um outro exemplo aqui para fazer essa situação do if else. O sim e não é representado com esse objeto aqui, ó. Sim e não. Então, ele vai nascer da mesma forma. O que eu quero descobrir? Eu quero descobrir se a pessoa pode ou não tirar a habilitação. Um exemplo bem tranquilo. Eu vou pegar, então, de novo, o objeto de início e fim. Não vou mais colorir, porque vocês já entenderam que precisa colorir, tá? Eu vou ganhar tempo aqui. Eu acentuei, puxo a orelha da professora. Ei, português que me aflige. Fico agoniada, né, de não colocar acento aqui. Eu vou colocar o objeto início e o fim lá. Eu vou entrar, então, ó, objeto de entrada. Com a idade de uma pessoa. Idade de uma pessoa. Eu preciso descobrir se essa pessoa está apta a tirar a habilitação. Então, eu tenho um objeto de pergunta, de desvio. Eu venho aqui dentro e faço a pergunta lógica. Eu não escrevo aqui se, porque o próprio objeto já representa o se. Eu vou colocar o que aqui, ó? Idade maior, símbolo, maior igual 18. É uma pergunta. Quais as possibilidades que eu tenho? Eu tenho possibilidade de sim e não. Aí, nesse caso, vocês vão pegar a ferramenta de texto aqui, ó, texto, e vão criar uma regra. Na direita, sempre vai ficar o sim. Aí vocês vão escrever aqui sim, e na esquerda, eu vou ter o fluxo do não. Sim e não. Vou trazer ele um pouquinho mais para cá, para não ficar tão zoadinho. Objeto do sim, saída do sim, saída do não. O que acontece? Agora eu tenho duas possibilidades. Eu quero que uma pessoa pode tirar a habilitação e a outra pessoa não pode tirar a habilitação. Então, eu vou ter duas saídas. O que eu vou escrever aqui? Ó, objeto de saída, e eu quero escrever texto. Quando eu quero escrever um texto no objeto de saída e não uma variável, identifico ele com aspas.
Se sim, pode tirar a habilitação. Se não, outro objeto de saída, do lado de cá, coloco um texto, entre aspas, não pode tirar habilitação. Mas você poderia escrever habilitação. Aí vocês vão falar, professora, agora a senhora colocou acento aqui no não. Sim, eu coloquei acento no não e devo colocar acento no não, porque isso é o que o usuário vai ler na tela do computador. Pode tirar a habilitação? Não pode tirar a habilitação, senão ele vai falar, programador burro, escreve tudo errado, né? Sem acentuação. Eu tenho duas possibilidades aí. Isso significa que o sentido do fluxo vai mudar. O sentido do fluxo aqui, ele vai seguir um ritual diferente. Conecto o início com a entrada com a pergunta, e aí o conector aqui do sim vem para cá, o conector do não vem para cá, e aí eu preciso do fim. Coloco o objeto do fim aqui, uma única vez, só pode ter um objeto de fim, e conecto tanto o pode tirar a habilitação, como o não pode, né? O pode e o não pode, com o mesmo objeto de fim. Ficou até bonito, fala sério. Assim sendo, quando vocês forem colorir o objeto, deu um delayzinho aqui. Espera aí recarregar. Um minuto aqui, porque ele está recarregando a tela. Deu uma oscilaçãozinha na internet lá. Mas, seguindo aquele exemplo lá, vocês iam depois colorir. Como eu tenho dois objetos de saída, os dois ficariam da mesma cor. Entendido esse condicional, isso chama condicional simples, que você segue um fluxo na condição sim ou segue outro fluxo na condição não. Entenderam aí? Botem aí para mim se tem alguma dúvida, querem perguntar alguma outra situação. Que travada linda que deu aqui, viu? Entendeu, Felipe? Sim. Entendido. Gente, eu posso ter, por exemplo, várias entradas. Todas as entradas, elas ficam lá no topo. Todas as entradas ficam no topo. Você não coloca um objeto de entrada no meio do diagrama de blocos, jamais. Então, você já imagina tudo que você precisa de entrada, elas vão lá para o topo, aí você pode ter uma estrutura sequencial apenas, pode ter uma estrutura sequencial com um condicional, e pode ter também depois do condicional, uma nova estrutura sequencial, um novo condicional. Então, essas estruturas, elas se juntam para resolver o seu problema. Lembrando daquilo que a gente falou no início da aula. Quanto menos passos, quanto mais você conseguir simplificar isso, melhor seria para o seu código. E no caso aqui, para o nosso diagrama de blocos. Beleza? Então, eu queria mostrar essas duas situações. Vocês vão ter lá no Moodle para a aula de sábado, né? Que tem um prazo lá para envio. A ideia é vocês usarem o Glyphit, construir os diagramas e me enviar o arquivo Word com o enunciado e o diagrama de blocos na sequência, tá bom? Que eu vou falar para vocês? Como eu defendo, né, isso, vocês podem fazer esse exercício em dupla. Eu quero que vocês formem dupla, podem fazer essa formação de grupo aí até amanhã. Me enviem lá no WhatsApp o nome das duplas para eu ter um controle. Façam em dupla. Entretanto,
para poder enviar no Moodle, cada um tem que enviar o seu, porque vai entrar lá na planilha de notas individual de cada um, tá bom? Combinado? Sim? Alguma dúvida? Vou encerrar aqui. Precisam de alguma informação adicional? Sim? Lá na lista de exercícios da professora, o conceito é o mesmo. Começa com exercícios simpáticos e fáceis, e depois eles vão ficando mais robustos, né? Requer pensar um pouco mais. Não é obrigatório, Eduardo, ser em dupla, tá? Em trio, jamais. Em dupla, sim. Individual, também, sim. Mas então, está bom, gente. Boa noite para vocês. Sucesso aí na realização dessas atividades. Boa noite, boa noite. Até mais. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, Cami. Angélica, por que a Angélica só entrou agora no finalzinho? Ok, tchauzinho, gente. Ai,